Agora 9h05 aqui na Jovem Pan, no Rock and Pop. Hoje é quinta-feira. Que dia que é hoje? É dia de a gente falar de saúde. Doutora Natália Rezende, bom dia. Bom dia. Agora, já falamos o bom dia bonitinho, agora vamos, pro nosso papo. Natália, Elô, bom dia. Bom Como dia. É que vocês estão? Estamos bem, crescendo aqui. Aí, a Heloísa, pra você que não tá sabendo, a nossa querida Natália está gravidinha, tem uma Heloísa a caminho. Aliás, eu tô desconfiado, Natália, que o tema de hoje e a nossa convidada de hoje, você escolheu a dedo, né, Natália? Dizem que pode ter tido uma influência minha aí, de interesse próprio, né? Imagina, não. A gente está recebendo hoje a doutora Lara Soares, que é pediatra neonatologista. Não, a especialidade eu tenho que ler, porque senão neonatologista... Eló, é pegadinha com você, né? Otorrinolaringologista, neonatologista. Coitado do locutor, né? Dona Lara, bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, fico muito honrada. A gente que agradece. Vamos começar pelo começo, né, Natália? Neonatologista, a gente sabe o que faz, mas eu confesso que quando eu vi a primeira vez o nome da especialidade escrito, eu falei, não, eu fui pesquisar. Né? Tipo, perguntamos... Me mandaram errado. Perguntei para o oráculo, tá certo isso? Será que eu entendi direito? Mas é isso mesmo, né? Explica pra gente, Lara, qual é a sua profissão, vamos dizer assim. Nós somos pediatras, né? Sim. Então, dentro da formação da pediatria, as subespecialidades, né? A subespecialidade da neonatologia, ela é uma formação de pediatras para cuidado do recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida, né? Então, um olhar diferenciado ali de atuação no bebê que precisa de intervenção médica, que vai ser, né? Que pode precisar de intervenção de cuidados em UTI neonatal, né? Então, a gente atua nas UTIs neonatais e no cuidado do recém-nascido pós-nascimento. Mesmo um recém-nascido que nasça bem mesmo, né? Então, a gente tem... Faz esse acompanhamento, né? 28 dias, assim, essa é considerada essa fase... que vamos dizer assim... no período neonatal, né? No período neonatal, entendi. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, Natália? Eu também fico prestando atenção, então foge bastante da especialidade, certeza, né? E o neonato, vamos abreviar, né? Fica mais fácil, né? Ele é o que recebe o bebê quando ele nasce, Lara. Sim. É isso. Esse é o pediatra que vai literalmente pegar o bebê, né? Esse é o pediatra que faz a recepção do bebê da sala de parto, né? Então a gente atua, né, nos hospitais, na recepção do recém-nascido, na assistência, né, ao nascimento do bebê, né? E a gente fala que a atuação do pediatra nesse momento ela é extremamente importante. A Sociedade de Pediatria coloca, na verdade, a recomendação da necessidade de um pediatra neonatologista, né, de um pediatra com formação, né, para garantir, né, a melhor assistência ao recém-nascido ao nascer, né? Sim, eu acho que, fazendo um paralelo, né, assim como o adulto jovem, a gente vai lidar com questões X e o idoso com questões Y. Sim. O bebê muito pequenininho, ele é diferente do bebê de 2 anos, que é diferente de uma criança de 10 anos, né? Com certeza. E a criança não é um adulto pequeno, né, Lara? Que essa frase a gente tem brincadeira na medicina, mas não é, né? Gostei dessa frase. A gente sempre fala, não, mas é que é a mesma coisa, só diminuir a dose. Não, a criança não é. A criança é um ser à parte. A neo é um mundo à parte mesmo na pediatria, né? Então, dentro das possíveis patologias, né? A gente vê que as doenças do período neonatal, elas têm fisiopatologias diferentes, né? Então, elas têm né, causas diferentes e aí o médico neonatologista consegue, né, fazer a melhor atuação. E eu acho que tem um ponto importante que a gente estava conversando, né, Natália, antes de começar o nosso papo aqui hoje, justamente da importância. A gente tem todo o acompanhamento que as grávidas fazem, tem que ser feito, né, o pré-natal, mas também é muito recomendado que a grávida vá a um pediatra neonatologista antes do bebê nascer, né? Que já é meio que uma prevenção, uma garantia, né? Sim. Essa é uma indicação comum, né? Então, há alguns anos, né, em 2020, no meio da pandemia, foi lançado um documento científico da Sociedade de Pediatria com essa recomendação, né, de atuação do pediatra no período, né, do pré-natal. E aí, desde então, a gente tem aumentado a incidência, né, de mães procurando, de convênios aceitando, né, essa liberação dessa consulta, o reembolso,
isso, né? Para que essa consulta seja viabilizada, né? E aí, qual é a importância dessa consulta? A gente coloca como uma tríade, né, da atuação do pediatra dentro desse, né, do período neonatal para redução da morbimortalidade do bebê. E não só durante o nascimento, né? Então, a gente coloca a assistência neonatal como um grande fator mesmo, né? Mas o conhecimento das doenças prévias, né? A antecipação dos riscos na consulta pré-natal, né? E o acompanhamento pós-nascimento ali, dentro dos primeiros 7 dias de vida, eles têm, né, comprovação de melhora, de diminuição, né, da morbimortalidade dos recém-nascidos. Olha só, eu não sabia que era tão jovem isso, dessa aprovação de que, sabe, como uma lei ou Sim. algo super fortemente algo recomendado. A partir desse documento se tornou recomendado e assim, os convênios acabam, né, tendo que aceitar. Se atualizar, né? Esse também é um problema que a gente tem na saúde aqui no Brasil, né? Ô Lara, e qual é a recomendação dentro desse período, né, da gravidez? Vai tipo, porque a gente sabe, inclusive, por gentileza, meninas, vocês me ajudam aqui, porque eu fui pai faz um tempão, eu já não lembro direito essas coisas, não se entrega. Não tem problema, eu tô tranquilo. Tá todo o pessoal que me conhece sabe que os cabelos brancos não são à toa, né? Trocentos anos de rádio e ainda com filho e tudo mais, não é fácil não. Mas ainda se mantém aquela regra, vamos dizer, entre aspas, né? De ir uma vez por mês para fazer o pré-natal, ainda é essa regra? E mais ou menos isso, Sim, né? é o que eu tenho feito. E no caso desse pediatra, né? Também uma vez por mês ou quando estiver mais próximo, qual que é a recomendação nesse caso, Lara? A gente necessita, na verdade, de uma consulta, né? Para conhecimento, né? Pode até ser necessário mais uma intervenção, mas que a gente tenha esse primeiro contato com a família no 3º trimestre. Então, a recomendação é que seja a partir de 28 semanas, que seria esse 7º mês, né? De vida do bebê, de gestação, né? E mais próximo de 32 semanas e que não seja tão próximo de nascer, né? E se a gente puder intervir ou ajudar alguma coisa, que não seja logo ali nos dias antes de nascer. Então, geralmente 32 semanas é uma boa idade para passar em consulta. É o famoso nem tanto antes, nem tanto depois, né? Tem a medida certa ali. Resumindo, eu estou em tempo. Percebi que eu estou em tempo. Você viu, né, Natália? Vai contando aí. Calma, filha, a gente vai. Calma. Ô, Lara, e em relação a esse tipo de consulta, né? Vamos dizer assim, o que você já identificou e os seus profissionais, colegas identificaram que foi assim, positivo? Tipo, isso aqui poderia ter sido um problema se não tivesse sido identificado por uma consulta com o pediatra antes do nascimento. Sim. Você teve algum caso já, algum colega seu que você pudesse ilustrar pra gente aqui? Existem várias alterações, né, no pré-natal da mãe que podem gerar intervenções para o bebê. Então, por exemplo, né, as doenças maternas, né, e aí a gente coloca o diabetes gestacional, que é muito, né, frequente, e a hipertensão, né, que podem gerar consequências para esse bebê. Então, a gente conhecer isso e poder auxiliar a família, né, a manter o adequado controle, né, a manter, né, uma adequada assistência ali no pré-natal com o obstetra, as sorologias maternas. Então, às vezes, a gente, né, algumas sorologias podem gerar consequências para esse bebê. E aí, se a gente tem um resultado positivo, a gente pode conseguir, né, antecipar isso ao nascer, né, pedir para essa família procurar um local com maior assistência, por exemplo, né? A gente já teve casos, por exemplo, de bebês que descobriram no ultrassom morfológico, por exemplo, uma cardiopatia, e isso é uma intervenção importante, né? Então, você descobriu uma cardiopatia que pode precisar de, né, intervenção, o ideal é que esse bebê seja, né, recepcionado, né, que ele seja assistido em um hospital de referência cardiológica. Então, né, se puder, ele ser encaminhado para nascer num grande centro, né, e aqui a nossa referência é São Paulo, seria melhor do que ele nascer aqui e após o nascimento ele ir, né, para um hospital de origem. E aí é uma dessas situações que eu estava curioso para saber, porque numa situação como essa, se não tiver essa identificação
né? Antes da criança nascer e for para um hospital convencional, infelizmente o risco dessa criança ter um problema grave assim que nascer é muito maior, né? Sim. Prevenção, essa é a palavra, né, Natália? A gente gosta dessa. A gente sempre cai nela. Adora essa palavra, né? O famoso é melhor prevenir do que remediar, viu? Ó, Natália, eu tô sabendo que você tá ligadinha aí. Eu tô aqui, ó, a mãozinha tá aqui só anotando tudo. Muito bom. Que legal, Lara. E o que mais que você aborda nessa consulta? Eu sei que tem aquele papo do colírio, né? Que esses dias até vieram me perguntar, e aí, você vai pingar o colírio nela, não vai? Eu falei, nossa, gente, achava que tinha que pingar em todo mundo, tô desatualizada, não tô, né? A gente, porque como otorrino é uma coisa, como mãe, a gente vai aprendendo tudo novo, né? Então, se quiser contar um pouquinho pra nós. Então, essa consulta a gente vai trazer esse vínculo do pediatra com a família, né? Então, o melhor é que seja o pediatra que vai acompanhar esse bebê, né? Que aí a família já conhece, já tem o contato, e aí tudo que esse bebê for passar, né, de intervenção, ele tem alguém para te dar, né, esse respaldo. E aí, além da gente conversar sobre essas questões do pré-natal, né, que são bastante importantes, a gente conversa sobre assistência neonatal, sobre o dia de nascimento. Então, o que é importante desse bebê receber, o que, né, como será, né, o nascimento e como será se esse bebê precisar de alguma intervenção, por isso a atuação do pediatra, né, e o que, né, é recomendado, né, de tratamento para esse bebê. Então, um bebê que nasce bem, ele vai passar por algumas intervenções aí que são protocolo do Ministério da Saúde, né. Esses protocolos, eles serviram bastante para reduzir a incidência mesmo da mortalidade neonatal nos primeiros dias de vida. Então, a gente tinha bastante bebês com quadros de infecções de repetição, né, infecções pelo estrepto B, né, que é uma bactéria bastante grave, muitas vezes assintomática na mãe, e os bebês ficavam muito graves, né? Que pode estar ali na região vaginal. Né? Então, o protocolo de coleta, né, daquele SUAB, para nós é importante ter, né, o resultado desse protocolo, desse exame antes, e poder intervir fazendo a profilaxia adequada da mãe para reduzir o risco desse bebê. E aí também, após o nascimento do bebê, a gente tem alguns protocolos, né? A prevenção da doença hemorrágica, né? Os bebês naturalmente nascem com uma deficiência de uma vitamina importante na coagulação, que é a vitamina K. E aí, né, a gente tinha uma incidência elevada de bebês que apresentavam sangramento e por vezes com sequela e mortalidade né, nos anos 80, né, 70, e quando não tinha esse controle. E aí depois que se colocou esse protocolo, realmente a gente tem uma redução bem importante né, da mortalidade. Em relação ao colírio, né? Eu tô aqui esperando. Eu falei, eu vou perguntar. Que história é essa de colírio? Tô boiando aqui, como diz o pessoal, falava com a turma antigamente. Tô voando. Que história é essa do colírio, Lara? Então, todos os bebês passaram a fazer uma gotinha em cada olho do colírio nitrato de prata, né? E ele foi muito importante para reduzir a doença, né, invasiva causada por uma bactéria que é o gonococo, né, que fazia parte da colonização das mães também na via vaginal e que gera uma conjuntivite importante, né, com uveíte e aumento da incidência de cegueira. E aí se tornou protocolo. Mas o que tem se conversado bastante nos últimos anos? E as mães que não têm gonorreia, que não têm a clamídia também, que é uma outra, né, bactéria? Será que elas precisam disso? Então, tem se discutido bastante a necessidade desse, e realmente, se a mãe tem essa SUAB negativo, né, então a gente faz uma pesquisa, né, da mãe. Se ela tem realmente negativo, a gente pode nessa situação, o nitrato de prata não fazer. Né? Desde que seja comprovado que não tem essa necessidade, né? Mas é bacana. Eu acho que o grande ponto é exatamente esse. O quanto a gente tem evoluído, não só no sentido de tecnologia, de novas técnicas, de novas descobertas, e isso é muito legal, porque a gente está vivendo uma fase, principalmente nos últimos anos, é uma coisa que a gente acompanha muito, de forma até que um pouco mais acelerada agora, novas descobertas, novos conhecimentos, né? E isso acaba retornando com qualidade
qualidade de vida. Sim. E com números muito positivos quando a gente olha o histórico. Falando do nosso país, não estou nem falando daí para fora, que aí é outra história, né? Vamos olhar falar aqui. da nossa. Vamos olhar para o nosso quintal aqui. E isso é uma coisa muito bacana, né? Eu acredito que é por isso que é importante. A gente vive brincando aqui com a Natália por causa da Elô e tal, mas é muito importante você que ouve aqui a Jovem Pan, que acompanha a Jovem Pan, tá gravidinha, né? E os maridos também, por favor, vamos, não é? Todo mundo junto aí. Claro, porque, é consulta para família. Exatamente, né? É extremamente importante, mais do que nunca, acompanhar, exatamente. E como eu disse, né? Eu não tenho o menor problema em falar sobre isso, tô desatualizado sim. Então não tenho a menor vergonha de chegar e falar, tá, e era assim, agora como é que é? Justamente por causa disso, porque a gente tem muita coisa nova que está surgindo e são coisas extremamente positivas. Sim. E mais uma vez, né, Natália, só pra gente nos repetir de forma legal, prevenção. Com certeza. Prevenção. Vai lá esse antes, é o grande objetivo. faz o pré-natal, consulta a pediatra neonato e aí, olha, seu bebê vai nascer chique no último. Exatamente. E se precisar de algo que já seja descoberto antes e que a gente esteja preparado, né? Exatamente, isso mesmo. Isso faz toda a diferença. Meninas, o papo é bom demais, Natália. Mais uma que vai para nossa lista. Vai. Lara, vou explicar para você. Aqui a gente tem um tempo um pouco apertado, né? O Rock and Pop é curtinho, mas às vezes o papo é tão bom que a gente já tem uma listinha de convidados que a gente vai trazer de novo. Você já tá na nossa, viu, Lara? Obrigado, viu? Muito obrigado, Lara. Valeu mesmo. Natália, obrigado mais uma vez. Você e a Elô aqui. Semana que vem, quinta-feira, tem mais falando de saúde. Tem sim, tem bastante convidado especial aí já programado. Aí, a Natália vive dando spoiler pra gente, fazendo. Às vezes ela dá um spoiler, às vezes ela deixa a gente aqui eu vou só na expectativa, né? Tá, coitada da Elô, hora que nascer, viu? Tá lascada com essa mãe. E Lara, como que faz para os pacientes te encontrarem no Insta? Nós temos um consultório de pediatras neonatologistas, né? Nós temos um grupo que chama Amar Neonatologia e no nosso Insta é @amarneonatologia. Amar Neonatologia. Isso. Chique. E a gente tem esse olhar diferenciado para o recém-nascido e a gente faz esse acompanhamento de pré-natal, acompanhamento dos primeiros dias do bebê, né? Da recepção do recém-nascido e o posterior acompanhamento pós-nascimento. Perfeito. Então, Amar Neonatologia, para você ter contato com a Lara Soares, ou então, @Natália Rezende Otorrino. E o meu Insta? Sim, claro, o seu manda. O meu é Lara Soares Pediatra. Lara Soares Pediatra. Facinho, é igual né? o meu, Natália Rezende Otorrino. A única diferença é que Natália, a gente tem que sempre avisar o pessoal que Natália não tem H e que o Rezende é com Z de Zulu, né? Lara Soares não tem erro. Não, é papum, né? Meninas, obrigado mesmo. Obrigada. Ótimo dia pra vocês, ótimo final de semana, né? A gente já tá pré-sexta. Natália, quinta-feira que vem convocada Estamos aqui, aí. tá bom? Você e Elô, por favor. As duas. Abraço, meninas, valeu. Tchau, tchau.